Boa noite, queridos. A paz do Senhor a todos. Queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e 18, nessa reunião de oração, nesse tempo de oração que nós temos todas as sextas-feiras. A palavra de Deus diz lá em Tiago 5, 17 e 18: Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18 diz assim: orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém. Graças a Deus. Por que Tiago usou Elias como exemplo aqui de homem de oração? Para a gente entender melhor essa história, nós precisamos voltar lá e ver um pouco da vida de Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 16, 17, 18, 19, ali você vai ver um pouco sobre a vida de Elias. Tiago usa Elias como referência, falando sobre a semelhança de nossa com ele em relação aos sentimentos. Mas eu gostaria de ampliar um pouquinho aqui e falar também da semelhança de circunstâncias, né? Em relação daquele tempo e também olhando aqui hoje para os nossos dias. Em que circunstâncias, então, Elias orou? E se você for lá no capítulo 18, versículo 1, ali de 1 Reis, né, você vai ver que Elias orou num tempo de muita idolatria, né, de muita idolatria. Acabe era rei de Israel naquela época, sua mulher Jezabel, e aí já não precisa falar muita coisa, as referências aí. Acabe foi um dos piores reis da nação de Israel, né? E quando no ponto alto ali da, daquele relacionamento ali com Acabe e com os profetas de Baal ali, que eram 450 profetas, né? Aí, por esse tempo já mostra, isso aí mostra, né, grande idolatria que havia. Mas é interessante as providências que Elias toma ali antes de orar, né? Versículo 21, ele chama o povo a um posicionamento, né? Um posicionamento. Ali diz assim: então Elias chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o, né? Então, ele exorta o povo a tomar uma posição. Versículo 30 desse capítulo 18 mostra assim que então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, né? E lá no versículo 36 do mesmo capítulo 18, na parte B, mostra então Elias orando, né? Ele diz lá: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas, né? E no versículo 38, Deus responde com fogo. O grande desafio que Elias faz ali é que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro, né? E Deus responde assim de uma forma abundante ali, né? E então é nesse cenário que Elias ora. E se quando nós olhamos para o nosso tempo hoje, nós estamos vivendo um tempo também de muita idolatria, de muito governo errado, de muita injustiça, né? E eu creio assim que Deus nos chama nesse tempo agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, a orarmos. A orarmos e a refletirmos também sobre toda essa questão dessa idolatria que nós estamos vivendo no nosso tempo, né? Uma segunda coisa que nós vemos, uma segunda circunstância que nós vemos Elias orando aqui é que Elias orou num tempo de fome, né? 1 Reis capítulo 17 vai falar a respeito disso, né? A circunstância é uma circunstância de fome que na verdade é uma consequência, né, irmãos? Quando há idolatria, quando há pecado, uma maneira de Deus chamar a atenção é a escassez, né? A gente olha assim, muitos repetindo muitas vezes na palavra de Deus, nós vemos isso aí. Deus chamou a atenção do seu povo em tempo de escassez.
em tempo de escassez, né? E, nós estamos vivendo agora um tempo também, né, de escassez. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de luta, de dificuldade, né? Ali diz o texto de Primeira Reis, ali nessa história de Elias, que Elias orou para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses não choveu. E a gente sabe a consequência disso, né? Quando não chove, vem a fome. E é uma maneira de Deus chamar a atenção do povo. Eu creio que hoje o povo de Deus tem uma palavra para o povo todo dessa terra aqui, porque tudo isso está acontecendo, né? Porque todas essas dificuldades estão acontecendo, por todas essa escassez que está acontecendo. Nós temos uma palavra para dar para o povo dessa terra. Que o povo está longe de Deus, o povo tem estado longe de Deus. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja. O povo aqui, querido, o povo aqui que é chamado, que quando Elias chama assim para decisão, para eles tomarem uma posição, se era Deus ou se era Baal, é o próprio povo de Deus, é o povo de Deus que está misturado ali e que precisava tomar uma posição. Eu creio que muita gente nessa época está tomando uma posição, e que seja uma posição pelo Senhor, né? E a última coisa aqui é que Elias orou em meio aos sinais de Deus, né? Aqui é um grande sinal de Deus aqui no Monte Carmelo, um sinal onde Deus desce fogo e lambe tudo ali, né? E é maravilhoso. Mas é interessante que quando Elias vai orar para que Deus mandasse chuva novamente, né? É, é interessante que ele vai lá e no capítulo 18, no versículo 43, ele se dobra lá no monte, buscando a Deus, orando a Deus, e ele pede para o moço dele ver o sinal que Deus mandaria, que haveria chuva. E é interessante no versículo 43 que há um sinal ali, quando ele diz assim: disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. E então lhe disse Elias, volta assim. Por 7 vezes aconteceu isso. E na 7ª vez, versículo 44, eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha, eu acho que eu tenho a mão grande assim, né? mas eu acho que normalmente a nossa mão é muito pequena. Você pensa no tamanho de uma mão, irmãos, na imensidão do horizonte, né? E é esse sinal que faz com que Elias já diga assim, olha, vai e avise o rei que vai cair forte chuva. E a gente vai aprendendo, irmãos, que Elias, por que Tiago usa a referência de Elias? Por causa do tempo de idolatria que ele orou, por causa do tempo de fome que ele orou e viu o cuidado de Deus ali, né, do seu povo e dele mesmo, né? E também Elias não precisou de um sinal maior, né? Um sinal maior para entender que Deus estava respondendo ali a oração. É um texto do Novo Testamento também interessante, aquele centurião, quando ele ora, né? Jesus fala assim, eu vou para curar o teu servo, né? E ele diz assim, olha, eu não sou digno que entre na minha casa. Então não precisava de muita coisa. Ele disse assim, olha, manda com uma palavra e o meu servo será curado. Deus espera isso de nós, irmãos, que nós não precisamos de grandes sinais, não. Que nós creamos. E o mesmo Deus que cerra o céu é o mesmo Deus que manda a chuva, né? E eu creio assim, que nós devemos pensar dessa maneira, nesse tempo de luta, de escassez, assim, o mesmo Deus que permite que venha um vírus como esse e que cause tanto desconforto para a gente, é o mesmo Deus que vai ouvir também as nossas orações e que vai mandar chuva, que vai mandar cura, que vai mandar livramento, né? Como eu creio que o Senhor já tem feito isso, o Senhor tem mandado livramento para o seu povo, né? É nesse tempo que a gente vê a distinção que Deus faz entre os outros povos da terra e o seu povo, né? Deus tem guardado o seu povo, Deus tem abençoado o seu povo, né? E então eu gostaria que você guardasse essa referência de Elias nessas circunstâncias aí que o texto mostra para a gente. Depois, se você pode ir lá para 1 Reis, capítulo 16, 17, e você olhar um pouco da história de Elias. Nós somos, queridos, eu creio assim, nós somos os Elias do nosso tempo.
Nós somos os profetas do nosso tempo. Você que tem lido a palavra de Deus, você que tem orado, você que tem crido em Deus, você tem que se apegado ao Senhor. É isso mesmo que você tem que fazer, né? Mas é interessante nós olharmos essas circunstâncias para nós entendermos, né? É maravilhosa essa história de Elias, como Deus sustenta ele ali no tempo ali no Querite, né? No tempo também, quando ele é sustentado pela viúva ali, né? A viúva de Serepta, no Monte Carmelo, como Deus age. É algo maravilhoso. É uma maneira de nós entendermos como Deus age nas circunstâncias. Talvez hoje você esteja se sentindo um pouco apertado aí pelas circunstâncias que estão acontecendo, mas sabe, olha para Elias. Eu creio assim que é isso que Tiago quis dizer aqui, né? Elias era homem semelhante a nós e orou com instância, e Deus cerrou os céus, e orou novamente, e Deus fez a terra, fez a chuva vir sobre a terra, e novamente haver um renovo. E eu creio que Deus tem renovos para a nossa vida, tem renovo para o nosso tempo aqui, para que a gente possa sair desse tempo aqui, sabe, mais conhecedor desse Deus ao qual nós professamos, ao qual nós falamos, né? Esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos protege, esse Deus que nos abençoa. E seja qual for a circunstância, querido, Deus nos chama assim a olhar para Ele, para o Deus de Elias. E Deus espera de nós novos Elias no nosso tempo. Amém? Queria orar com você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo precioso, Deus, quando a gente olha para a sua palavra, quando a nossa esperança se renova, Deus. Ó Pai, quando olhamos para a tua palavra, quando olhamos, ó Deus, para os feitos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, e abençoa o teu povo, Pai, abençoa o teu povo, abençoa toda essa terra através também do teu povo. Eu creio, Senhor, que naquele tempo ali de Elias, muitas pessoas se agregaram ao povo do Senhor por ver os feitos do Senhor. Então abençoa, Deus, para que o teu povo possa crer e, acima de tudo, para que teu povo possa orar, para que teu povo possa assumir uma posição, ó Deus, para que teu povo possa restaurar o altar, para que o teu povo possa orar, ó Deus, e crendo, possa orar com ousadia, como foi no tempo de Elias, ó Pai. E que assim como foi naquele tempo, ó Deus, nós possamos ver grandes coisas. Essa exortação, esse desafio que Tiago faz para nós, ó Deus, olhar para Elias e olhar para o Deus de Elias. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Pai, abençoa o teu povo em relação a essa pandemia, abençoa o teu povo com provisão do Senhor, provisão dos céus e provisão da terra também, ó Pai. E que nós possamos passar por esse vale que nós estamos passando e sair lá do outro lado, assim, fortalecidos, ó Deus, com uma experiência maior com o Senhor, maior do que nós já tínhamos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim, ó Deus, e nós te agradecemos. Deus abençoe, viu, queridos? A paz do Senhor esteja com os irmãos.